Bora, gente. Bom dia. Nossa aula de hoje, né? A sexta aula de saúde coletiva, ela é curta, ela é fácil. E eu já vou entrar, inclusive, um pouquinho, o iniciozinho da outra aula, da aula 7, né? Que são doenças transmissíveis. Mas é porque essa aula é muito curta, para não deixar assim, muito curta, eu já inseri pelo menos a introdução da outra, né? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar dos determinantes sociais da saúde. O que é isso? De uma forma geral, são são os fatores que vão interferir naquela dinâmica epidemiológica, né? Quando eu vou estudar por que é que uma comunidade está acontecendo uma determinada patologia, quando a gente para olhar o mapa, para olhar como é a comunidade, quais são as características da comunidade, como é a economia dela, como é a cultura dela, como é o comportamento, isso daí são, na verdade, determinantes que vão dar a direção do estudo epidemiológico. Então, são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, étnicos. Existe assim, a raça, né? Interfere muito, inclusive, na cultura. Você não quer comparar a cultura asiática com a cultura brasileira, né? Que o maior peso é de pessoas negras. Então, fatores psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. E vocês vão concordar comigo. Como é que você consegue explicar a Alex, dali da comunidade, que ele precisa usar a máscara exatamente boca-nariz? Ele não vai entender, não. Ou melhor, ele entende. Ele só não quer fazer. Não quer fazer. Então, existem as comunidades, e isso aqui não tem nada de preconceito. É real. A comunidade do Marotinho, você não pode comparar com a comunidade, eu sou da Pituba, com a comunidade até de parte de Pernambués, é onde eu moro. Comunidade da Liberdade, em que vocês têm pessoas no Marotinho com a deficiência socioeconômica, com nível de instrução ruim, e que muitas vezes não entendem por conta disso. Toda uma questão econômica do sem dinheiro, do sem comer, e que isso vai interferir no fator psicológico. Não se engane, não. Dona Mariazinha, lá da comunidade, que às vezes passa na televisão irritada, que o pessoal diz, Dona Baiana, ela, como é que chama? Diz que é baixo astral. Não é baixo astral, não. É que ela já está tão calejada de tomar na cabeça, de pedir não ser atendida, da miséria estar na sua porta o tempo todo, sem nenhuma resolução, e trabalha, sai cedo, que cria-se nela uma revolta. Ou seja, gente, são esses fatores que vão determinar a saúde, de como vai se estudar a saúde daquela comunidade. A Organização Mundial de Saúde, ele colocou e define os determinantes sociais da saúde como fatores que impactam a saúde e o bem-estar. Eu quero ver você preocupada com a doença da Covid-19, você ficar tranquila e em paz. Eu quero ver uma família hoje que esteja em paz. Não está. Então, vai interferir? Vai sim, vai interferir na condição da habitação, porque vai ter que estar tudo fechado. Vai impactar na questão da alimentação, porque você não pode sair e fazer as compras como você gostaria. Vai impactar na higienização, na forma educacional. Olha nós aqui, estamos dando aula, cada um em sua casa. Não é o impacto? É que por mais que a gente esteja gostando, não é a mesma coisa de uma sala de aula. Essa socialização, entendeu? Então, esses fatores é que vão fazer com que a sua saúde, a sua qualidade de vida possa modificar. E aí eles incluem, rendimento e distribuição do rendimento, ou seja, daquilo que você tem, como é que vai ser hoje, qual é a nossa prioridade? Comida. Será que hoje a prioridade é o sapato, é a roupa, é o cinema, que faz parte do nosso bem-estar, que faz parte da nossa qualidade de vida? Não. Hoje a nossa prioridade é comida. Nem tanto pagar as nossas dívidas, que isso depois a gente resolve, mas é a comida.
O início da vida, ou seja, o começo, porque ali você tem algo desconhecido que você vai estruturar. A educação, a habitação, a segurança alimentar, o emprego e as condições de trabalho, o desemprego, segurança do trabalho, rede social, a inclusão e a exclusão social, os serviços de saúde. Rede social hoje é um dos fatores que mais interfere, inclusive na opinião e no psicológico. Eu hoje, não digo hoje porque eu estou precisando da internet para poder ver o lado de aula, de trabalho e tudo. Mas antes, eu tinha que ter a internet. Eu gosto de entrar no Zap, eu gosto de entrar no Face, eu gosto de correr algumas coisas curiosas pelo Google. Isso é o quê? Para aliviar a cabeça. Você assistir um filme, ouvir uma música pelo YouTube, é para refrescar a cabeça. Então tem muita coisa, que tem outro, acho que é TikTok, sei lá como é que chama, e que eu entro lá para dar risada. Quanta coisa engraçada a gente vê ali. Tudo isso é o quê? Higiene mental. E isso faz parte da qualidade de vida. Uma cabeça cheia de problemas, você não consegue fazer nada. Então a rede social, sim, hoje é um mecanismo, é um fator que faz com que você liberte, até coloque para fora muita coisa que você não consegue colocar. Quantos desabafos, né? Você tem pela rede social? O Zap. Quantas pessoas conversam comigo se desabafando? Então, a rede social hoje é algo de suma importância para que a gente consiga que a população seja mais leve, vamos assim dizer. Qual é a importância desses determinantes sociais? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Determinantes sociais são fatores que propiciam a que se melhore a saúde ou você consiga formalizar um mapa epidemiológico. Interfere. Então, determinantes sociais, qual é a sua importância? De acordo com a definição da OMS, os determinantes sociais de saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Daí a importância do setor de saúde se somar aos demais setores da sociedade no combate à iniquidade. Eu não sei que momento foi que eu falei isso. Mas eu sempre falo nas multicasualidades. O que é isso? As diversas causas que influenciam na saúde do indivíduo. Então, hoje você não pode estudar uma doença só indivíduo, doença, mas sim tudo que interfere, tudo que rodeia o trabalho, a família, né? A parte econômica, tudo isso vai interferir. Iniquidade social acontece quando as normas, porque aqui, deixa eu ver aqui. Daí a importância do setor saúde se somar aos demais setores da sociedade no combate à iniquidade. Aí eu coloco aqui, o que é que você entende por iniquidade? A iniquidade social acontece quando as normas e leis destinadas à sociedade, de um modo geral, não estão sendo cumpridas de forma igualitária. Saúde para todo mundo, educação para todo mundo, moradia para todo mundo. Onde é que a gente tem isso aqui? Nós não temos. Saúde para todo mundo a gente tem? Tem. Tem saúde para todo mundo. O que falta é a compreensão de quem gerencia a saúde, pelo menos facilitar. Vocês devem estar acompanhando que o governo liberou o auxílio emergencial. Perfeito. Pronto. Já viu a quantidade de fila que tem? Já viu a questão dos aplicativos da internet, das complicações? Hoje uma moça falou algo assim perfeito, que às vezes até eu me reporto a alguns alunos que falam isso com outras falas. Ela dizendo que a evolução, que a internet, que o sistema, né, dos aplicativos, é uma evolução muito grande para a cabeça dela. Entende? Eu digo isso por mim. Gente, até eu alcançar e saber o aplicativo, lidar com ele, fazer ele, foi difícil. Eu fiz com a ajuda de outras pessoas, mas foi muito complexo para mim. Botar essa aula aqui, eu só estou colocando porque é meu filho que coloca. Entendeu? Então é complicado. Então, essa coisa igualitária é difícil. Nós temos uma economia igualitária? Claro que não tem.
Nós temos uma educação igualitária? Claro que não temos. E por aí vai. Então, a iniquidade social acontece quando essa coisa de igual não acontece e nós temos ela. Então, você há de ouvir que os determinantes sociais nem sempre determinam. Olha o que eu estou dizendo. Os determinantes sociais nem sempre determinam. Vamos mais para adiante para talvez vocês mesmos tirarem as conclusões de vocês. Bem, o que eu disse para vocês que a nossa aula era pequena, né? Só que eu não ia deixar vocês, que eu sei que vocês adoram aula, que vocês assim comem com farinha. Eu disse, não vou deixar meus alunos deficientes. Então, os determinantes sociais, já foi dito a importância, já foi dito quais são logo no início, era só isso. Agora nós entraremos nas doenças transmissíveis. A nossa próxima aula, eu vou citar as doenças e não precisa entrar em ansiedade, não precisa ficar agoniada, porque agora a gente talvez comece a entrar em algo um pouco mais complexo. Não porque o assunto é difícil, mas porque a quantidade e a qualidade do assunto vai ser mais aprofundado. Eu vou falar aqui de doenças transmissíveis. O que são doenças transmissíveis? Aí tem dois conceitos, inclusive. As doenças transmissíveis, ela está ligada basicamente aos micro-organismos. Quem transmite doença é o micro-organismo através de um vetor, certo? Uma diabetes não é transmitida. A pessoa, se diabetes fosse transmitida, quando entrasse, todo mundo hoje já estaria diabético. E não é assim. A doença transmissível está muito ligada ao agente que vai transmitir. Ele sai de um hospedeiro, ele sai de um determinado local e vai, contaminar outra pessoa, ou vai contaminar um animal, ou vai contaminar um fômite. O que é fômite? São os utensílios. Na hora que uma pessoa que está com corona espirrar em algum lugar, não só, você pode tirar ele dali, esconder, mas tudo que estava ali, e que ele espirrou e as gotículas incidiram, vai contaminar quem sentar ali. Tem eu não sei se foi propaganda, ou foi um desses profissionais comentando, ele explicando em uma animação, em que uma pessoa espirra, aí deixa assim, tudo vermelhinho a mão. Ela aí vai, aperta a mão de outra pessoa, aí a mão dela vermelha, a da outra pessoa fica vermelha. Vai passando de pessoa para pessoa e vão ficando vermelhos. Isso é uma contaminação. Então, o que é uma doença transmissível? É aquela que se espalha de uma pessoa para outra através de uma variedade de maneiras que inclui contato com sangue e fluidos corporais, respirando um vírus transportado pelo ar ou ser mordido por um inseto, também chamado de doença contagiosa. E não tem só isso de contágio não, viu? Tem outras coisas, certo? Essa segunda é outra definição. Qual é que está mais certa? As duas estão certas. Eu só acho que a primeira é mais direta para vocês. Mas a segunda diz assim, é o termo técnico de uso generalizado e definido pela Organização Pan-Americana de Saúde. É qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos que se manifesta pela transmissão deste agente ou de seus produtos, de uma pessoa ou animal infectado para outro. E aí vocês viram em microbiologia, eu não estou falando nada de diferente, eu não estou falando nada de estranho, porque vocês viram isso em microbiologia. O vetor leva, o hospedeiro hospeda, o agente transmissor transmite. Imagine que você está dentro de um ônibus, você que está dentro de um ônibus é o agente transmissor. O ônibus é o vetor. Aonde você vai saltar, é lá que você vai conseguir atingir seu objetivo do hospedeiro. Ou do agente transmissor. Certo? Então, doenças não transmissíveis. Eu quis colocar essas duas porque vocês em algumas literaturas vão falar sobre ela. E a sigla está aí. A de doenças transmissíveis, DT. Doenças transmissíveis. E a de
Doenças não transmissíveis, DNT. Vocês vão ver que DST são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que é uma doença não transmissível? Obviamente, né? Não transmite. Uma doença não transmissível são as não infecciosas. São as doenças crônicas não transmissíveis. Doenças crônicas degenerativas são terminologias usadas para definir grupos de pessoas patológicas caracterizadas pela ausência de micro-organismos, ou seja, ela não tem micro-organismo. A diabetes não é transmitida por um micro-organismo. A hipertensão também não. Pela ausência de micro-organismos. Ou seja, uma doença não infecciosa. Quem causa infecção é um micro-organismo. Certo? Como também pelo longo curso clínico irreversível. É uma doença não infecciosa, ou seja, não é causada. Só tem doença infecciosa se for causada por micro-organismo, 90% sim. Pode haver uma infecção por algo que não seja transmitido por um micro-organismo? Tem. Até que tem. Porque você tem período inflamatório, ou seja, isso é algo que vocês vão ver lá em clínica médica. Mas, basicamente, 90% das doenças infecciosas são causadas por micro-organismos. Divisão da vigilância de doenças transmissíveis. Veja só. Aqui ele está falando, aqui tem todo um texto, eu vou ler para vocês de qualquer sorte. A vigilância dessas doenças, ela requer uma programação, um estudo. Porque vocês viram em microbiologia que quando você pega uma doença bacteriana, vamos pegar esse exemplo do coronavírus, que é uma doença viral. Você veja que ninguém tem conhecimento dela, toda hora estão dizendo isso. O que é que eles estão fazendo? Eles estão estudando. Estudando o quê? O ciclo. A bactéria tem um ciclo, o vírus tem um ciclo, os fungos têm um ciclo. E isso tem que ser estudado para você conseguir romper, interromper ou matar aquele micro-organismo. Então, a divisão da vigilância das doenças transmissíveis é responsável por planejar, programar, coordenar, cumprir as ações de vigilância epidemiológica das doenças agudas imunopreveníveis, ou seja, aquela que se previne, de notificação compulsória, além da hanseníase e outras sempre que necessário. Ou seja, descobre-se, vamos dizer, que está tendo... não vou botar o corona porque é algo meio que ainda uma interrogação. A tuberculose. Né? Eu gosto muito de falar da tuberculose, que as pessoas esquecem dela. E ela está tão presente como nunca. Você tem, na hora de você beber, eu estou com uma comunidade X, a comunidade do Marotinho, está tendo lá um surto, uma prevalência, depois vocês vão ver o que é isso, de tuberculose. O que é que vai ser feito? Você vai pegar a doença, você vai fazer um estudo dela primeiro. Vai fazer um estudo do micro-organismo, né, do tripanossoma, do bacilo de Koch, e vai fazer um mapeamento dela. E aí o que é que você vai fazer depois que você estuda, depois que você tem conhecimento de todo o ciclo? Você vai planejar sua ação, vai programar sua ação, vai ter que coordenar, claro, tem que ter alguém responsável para saber ver, cumprir as ações de vigilância epidemiológica e vai notificar. A gente já viu que a notificação é aquela doença que você obrigatoriamente você vai ter que dizer, você vai ter que falar lá para a Secretaria de Saúde. Então, assim, há uma necessidade, e aqui ele citou já uma, que é a hanseníase. Então, sempre que houver necessidade, você vai sentar para tudo isso. Eu conheço tuberculose, você vai sentar para estudar ela de novo. Porque a tuberculose de hoje, inclusive, tem vários tipos de tuberculose. Vamos ver qual é a prevalência dela naquela área. Mas foi a mesma do ano passado. Vamos ver se não houve alguma mudança. A hepatite está aí para provar. Você hoje tem hepatite A, B, C, D, E, F, G e H. Em Veronese, há anos-luz atrás, já tinha hepatite H. Então, você não pode dizer que toda hepatite é igual. Não é, não. Cada letra dessa é um componente viral em que você tem como se fosse uma mutação, uma modificação.
Vocês estão ouvindo falar agora no coronavírus que existe uma mutação nesse vírus que já aconteceu agora. Entendeu? Tem ainda como atribuições monitorar e traçar o perfil epidemiológico dessas doenças, já falei, elaborar, atualizar e adaptar normas, rotinas e procedimentos que disciplinem as relações intra- e intersensoriais. É o que eles estão chamando hoje de protocolo. Ou seja, protocolo nada mais é que normatizações que os profissionais de saúde tendem a seguir. Para um fazer de um jeito, outro fazer de outro. Não, todo mundo fazer igual. Inerentes aos programas e ações no âmbito da vigilância epidemiológica que compete a esta divisão. Então, essas divisões, cada item desse aqui tem um setor, tem um grupo, tem uma equipe funcional que administra essa divisão. Aqui, vocês estão vendo aqui quais são as... Não são só essas. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu botei. Aqui, estou relembrando, notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal obriga aos profissionais de saúde e pessoas da comunicante, ou seja, quem está doente, a comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de doenças ou agravos que estão sob vigilância epidemiológica. Aí eu coloquei assim, lista das doenças, aí vocês vão lá no site do governo, do Ministério da Saúde. Porque lá tem uma lista imensa. E aí você pode, inclusive, porque o coronavírus já deve ter entrado, né? Se não entrou, vai entrar, isso com toda certeza. Mas aqui estão algumas bem antigas e que estão, como compulsão... notificação compulsória, né? Então, quais são elas? Hanseníase, sarampo, rubéola, varicela, cachumba, poliomielite, meningite, tétano, difteria, coqueluche, MDDA é a disenteria, né? As doenças diarreicas, as disenterias infecciosas que você tem que comunicar. A influenza, né? Então, essas doenças, se vocês não conseguirem, com o tempo vocês vão se acostumando. Ainda tem outras aqui, tem o tétano. Ah, não, tá aqui já tá aqui. Existem outras, né? Varicela é catapora. E coqueluche é também conhecida como tosse comprida. Ou seja, essas doenças, basicamente, deixa eu ver se a cólera está aqui. Não, a cólera não está, mas também é uma doença de notificação compulsória. Ou seja, existem outras. Então, você vai lá no site, só para vocês reconhecerem. Quem quiser, anota, porque não é uma coisa que tem que estar decorado, mas é uma coisa que vocês, pelo menos, têm que ter conhecimento. Você sabe todas? Claro que não. Mas essas daqui, não tem como, lá na frente, em algum concurso, perguntar e vocês não saberem que é essa daqui. Então, é importante que vocês tenham em mente. Por que são compulsórias? Porque são doenças a nível de saúde pública e que matam. Então, os cuidados têm que ser redobrados. A programação, o mapa de vigilância epidemiológica, a ação da vigilância epidemiológica tem que acontecer. Porque, senão, morre. A nossa paralisia, a poliomielite, já está erradicada do Brasil, mas de vez em quando aparece, eu acho que eu falei da síndrome de Guillain-Barré, que alguém até disse que já conhecia, ela é da família do vírus da poliomielite. E nós vamos estudar cada uma delas aqui. É por isso que eu preciso que é assim, gente, que vocês comecem a não acumular assunto. E de cada patologia, eu vou dar a parte clínica, é como se vocês estivessem dando clínica médica. E vou dar parte da saúde coletiva. Estou fazendo isso logo agora porque lá na frente eu estou deixando bem para o final as vacinas. As vacinas vai ser uma prova, inclusive, à parte, se eu não fizer um teste à parte. Mas também não se preocupem, que o que eu der agora, quando por um acaso vocês forem chamados para alguma campanha vacinal, vocês vão ser pincelados para fazer com que vocês tomem um curso, porque... para cada campanha vacinal, você tem assim, ações novas. Então, as ações de hoje, as ações, vamos supor, de 3 anos atrás, ou do ano passado, do sarampo, não é a mesma de hoje, até porque nós tivemos surto. Então, muita coisa modificou, certo? Então, eu preciso que vocês não acumulem assunto. Então, assim, relembrei e aqui foi só para dar a entradazinha. Doenças transmissíveis, dizendo o que é ela, certo? E eu preciso que vocês acompanhem religiosamente cada doença transmissível
porque eu vou tentar fazer um jeito para eu sei que não vai, ninguém vai decorar, mas existem pontos essenciais, por exemplo. Gente, me deu os sintomas do sarampo. Poxa, já pensou você saber todos os sintomas do sarampo, da varicela, não sei o quê? Vão ser mais fácil. Quem é mãe vai lembrar lá do filho na infância que teve. Mas vamos supor, eu não consegui decorar, mas quando eu falo assim, olha, manchas de Koplick. Ave Maria, Koplick Koplick, K-O-P-L-I-C, Koplick. Manchas de Koplick são manchinhas, quando a gente fala do sarampo, a gente só lembra daquelas manchas vermelhas, né? Aqueles pontinhos vermelhos, petequias que chama. Só que é o seguinte, a varicela, inicialmente, ela começa com petequias. Só que existe algo que é do sarampo e não é de mais ninguém, são as manchas de Koplick, que vocês vão ver o que é. Ela dá em uma região que ninguém percebe. Só quem vai descobrir é o médico pediatra, que for, na verdade, se você levar seu filho para ser examinado, você vai ver que ele vai dizer, é sarampo. E aí você vai dizer, como é que ele sabe? Ele sabe por conta das manchas de Koplick. E isso em prova de concurso é chave. Se você vê um texto lindo, maravilhoso, com o nome Koplick, já pode assinalar sem nem ler as alternativas, é o sarampo. E isso a gente vai ver com calma, certo? A gente vai ver que a marca registrada da polio é a imobilização, a perda da sensibilidade neural dos membros, principalmente dos membros inferiores. Né? A gente vai ver que o tétano tem uma característica própria, ou seja, as convulsões, principalmente porque o tétano ele é tão sério que se você acender um interruptor, o acender da luz, quando você está com o olho fechado, fingindo que está dormindo, para seu marido, para sua mãe, está lá com o olho fechado. Quando acende a luz, você não sabe que acendeu? Sabe. Não precisa você abrir os olhos. Então, só esse fato, essa diferença do escuro para o claro, já desencadeia uma convulsão no tétano. A coqueluche tem a tosse comprida, tosse em forma de guincho. Ela faz... parece um guincho. Isso é uma característica da coqueluche. Ou seja, vão haver outras coisas, né? Cachumba, o edema das amígdalas, cresce, e aí vocês vão ver porque que o pessoal diz que tem que ter cuidado para o homem não ter no testículo. E aí, o ignorante não são vocês, pensa que é o que está inchado aqui, as bolas que está aqui em cima, pula daqui da garganta e vai descendo até chegar nos ovos dele, e não é isso. Vocês vão ver por que isso pode causar esterilidade, claro. Vocês vão ver que a marca registrada da hanseníase é a perda da sensibilidade, mas não é igual ao... Como é que chama? Cadê? A polio. A hanseníase são manchas que aparecem no corpo e que perdem a sensibilidade local. Pode ser em qualquer lugar do corpo. Inclusive, propiciando as mutilações. Problema nas mãos, perde a sensibilidade das mãos. Às vezes, bota em cima de algum prego, pérfuro cortante. Todo prego é pérfuro cortante. Todo material pérfuro cortante, ele coloca lá em cima de um prego, por exemplo, e aí vai furar. Ele não vai sentir. Ele só vai sentir, ou melhor, não vai sentir, ele vai ver que perfurou, mas sentir não. Quando ele percebe que furou, já é tarde demais. É por isso que as mutilações na hanseníase é comum. Então, cada doença dessa tem uma particularidade que eu vou chamar a atenção de vocês, porque você pode não saber todos os sintomas de todas elas. Cada um. E olha, a maioria dela são a contaminação e a sintomatologia é respiratória. Por incrível que pareça, a varicela, o sarampo, a forma de contágio é respiratória. Vocês vão ver isso. Entendeu? E aí a gente termina a nossa aula de hoje, certo? Que eu só estou lembrando, coloquei o sitezinho. Bom dia para vocês, viu? E mais tarde... eu não sei se eu vou colocar alguma atividade sobre esse assunto. Eu vou deixar a coisa andar mais um pouquinho, porque o assunto é pequeno, não há necessidade. Como vocês estão fazendo uma pesquisa, então, e como eu disse que iria entregar até amanhã, então deixo vocês ainda com essa pesquisa, tá certo? Beijos!